E aí pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os adjetivos. Hoje a gente vai especificar mais. Então, na aula de ontem nós aprendemos que o adjetivo ela é a classe gramatical responsável por caracterizar o meu substantivo. É a partir daí que a gente vai conseguir ver as classificações. Então, lembrando que o substantivo é a classe gramatical responsável por nomear as coisas. Isso daí você já sabe. E tem todas as coisas que o substantivo tem. Substantivo simples, comum, próprio, composto, derivado, primitivo, epiceno, comum de dois gêneros. Então, o adjetivo também vai ter essa mudança. O adjetivo também vai ter flexões muito parecidas com o que a gente apresenta aqui, justamente para que a gente possa entender como essas classificações vão acontecer. Então, a gente viu alguns exemplos muito simples. Então, vamos colocar lá. Então, o menino é legal, certo? O menino é legal. Então, de todas as classificações que importam para a gente aqui, o que vai importar é o substantivo menino, certo? E o adjetivo legal. Vejam que eles estão ligados justamente porque, no caso aqui, o adjetivo está caracterizando o meu substantivo. Então, o menino é legal. Então, o substantivo ele vai ter algumas mudanças, algumas características que a gente também viu. Essa frase aqui ela está no singular. Agora, se eu quisesse dizer no plural, ficaria os meninos são legais. Só que, de novo, legais ainda assim estaria caracterizando meninos. Porém, artigo masculino, substantivo masculino no plural, artigo masculino no plural, e o legais está aqui colocando o meu adjetivo no plural, respeitando a forma dele. Terminou em L e a gente coloca IS na formação da palavra. O que a gente vai ver agora então, pessoal? Que o adjetivo ele vai se classificar assim como o substantivo, certo? Então, simples, primitivo, pátrio, derivados, compostos. Então, assim como o substantivo, como a gente tem uma grande quantidade, uma grande gama de substantivos, a gente também vai ter de adjetivos. Então, ele não para. É sempre bastante coisa que a gente está fazendo aqui. Então, vamos começar? Os adjetivos podem ser uniformes, uma forma, ou biformes, duas formas. Aonde que isso vai mudar? Se ela vai ter uma forma tanto para o masculino e para o feminino, ou duas formas, uma para masculino e uma para feminino. Então, homem inteligente, mulher inteligente. Então vejam, a palavra inteligente, ela vai ser uma palavra uniforme. Nós vamos usar ela para falar dos dois gêneros. Ele é inteligente, ela é inteligente, Maria é inteligente, Paulo é inteligente. As mulheres são inteligentes, os homens são inteligentes. Então, inteligente é uma palavra que ela vai servir para os dois sexos, certo? Ela não existe inteligento e não existe inteligenta. Carro simples, casa simples. Então, o carro é simples, a casa é simples. Então, simples, ele é tanto para masculino quanto para feminino. Filho grande, filha grande. O meu filho é grande, a minha filha é grande. Então, uniforme não tem variação. Já os adjetivos biformes, aqueles que vão ter duas formas, Homem honesto, mulher honesta. Carro barato, casa barata.
Veja que esse barata aqui, você tem que saber o conceito que você está utilizando ele. Porque aqui ele está fazendo o papel de adjetivo, mas pode ser o substantivo barata quando a gente está falando do inseto. E filho bonito e filha bonita. Veja que o que muda nessas palavras aqui? O final. O, a, quando a gente está se referindo a masculino, o, e quando nós estamos nos referindo ao feminino, a. Plural é marcado pela desinência S. O que é uma desinência, professor? Desinência é o que vem no final da palavra. Professor, mas isso daí não é um sufixo? Não, sufixo é quando a gente coloca um elemento que ele vai se repetir em outras formas. A desinência é o que mostra pra gente se a palavra está no singular ou no plural, certo? Então nós vamos ter a palavra inteligente e a palavra honestos. Para que a gente consiga formar o plural dessas palavras, nós simplesmente temos que colocar o S ao final deles. Então, inteligentes, honestos. Facinho fazer essa formação de plural. Né? O plural faz com o acréscimo da desinência de número, né? Mas há casos de variação. Então, por exemplo, gentil, gentis. Tive que tirar o L e acrescentar um S. Fácil. Já no fáceis eu precisei tirar o L e acrescentar o IS. Veja, aqui eu só acrescentei o S na palavra gentil. Já na palavra fácil eu tive que acrescentar, tive que tirar o I e o L e tive que colocar E e S. Então variou esse meu plural, então não é sempre com S. Chinês, chineses, quando eu passo para o plural, tive que tirar o E acentuado, né? Tive que tirar o acento do E e coloquei ES no final. E alemão, alemães. Então veja, não é alemãos, pessoal, pelo amor de Deus. Cuidado com essa formação de plural aí. Né? Os adjetivos pátrios, então, entre os vários tipos de adjetivo da língua portuguesa. Então, o adjetivo pátrio é aquele que vai classificar a sua nacionalidade. Então, é característica que a gente dá ao ser humano. Então, nós somos todos humanos. Somos terráqueos, porque nascemos na Terra. Somos americanos, porque moramos no continente americano em si. Aí a gente subdivide, porque nós somos sul-americanos, porque o Brasil fica localizado no continente sul-americano. Somos brasileiros, porque nascemos no Brasil. No meu caso, sou paranaense, porque nasci no estado do Paraná. Sou curitibano, porque nasci na cidade de Curitiba. Então vejam, coloquei várias características pátrias, falando sobre aonde eu nasci, né? As regionalidades, certo? Então, né, adjetivos pátrios estão entre os vários tipos de adjetivo de língua portuguesa. São empregados para caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, da onde isso veio, levando em consideração países, continentes, cidades, regiões, entre outros. Belezinha? Até bem pouco tempo atrás existia uma diferença entre adjetivo pátrio e os adjetivos gentílicos, enquanto o primeiro, o adjetivo pátrio, referia-se apenas aos países de origem das pessoas ou das coisas. O segundo, o adjetivo gentílico, era utilizado para fazer referência aos continentes, cidades, estados, regiões, entre outros quais pessoas eram originadas. Contudo, hoje em dia essa diferença não existe mais, pois essa nomenclatura de adjetivo gentílico foi omitida da nomenclatura gramatical, fato que eliminou a distinção de que havia entre ambos. Então vejam, pessoal, a gente tinha uma caracterização diferente antes. Então todas essas características que eu falei de continente, de países, eles eram gentílicos e não pátrios. Então, como é que eu vou colocar? Por exemplo, vamos usar um exemplo. Vamos supor que você tenha comprado feito compras pela internet. E o que você comprou veio da China, certo? Que geralmente é onde fica mais barato comprar as coisas.
Então você vai lá, fez uma compra de algo que veio da China, ó. Isso veio da China. Esse produto é chinês. Isso que a gente nem está falando sobre a função de nascimento das pessoas. A pessoa nasceu em tal lugar. Então a pessoa nasceu, né, ela é portuguesa, né, ela é italiana e veio para o Brasil. Não, então ela tem uma descendência ítalo-brasileira. Isso quer dizer que a pessoa tem uma nacionalidade italiana, mas ela é brasileira. Isso também serve para descendência, quando você tem os seus, né, se a sua família descende de japoneses, de chineses, esse tipo de coisa. Então o adjetivo, gente, a gente precisa prestar atenção sempre na característica que ele traz. Então dá uma olhadinha aqui, peguei os mais próximos da gente. Então olha aqui, a gente tem Paraná, paranaense, paranista ou tingui, né, que é, né, quem nasce no Paraná. Curitiba, nós vamos ter o curitibano. Pernambuco, pernambucano. Recife, recifense. Piauí, piauiense ou piauizeiro. E Teresina, teresinense. Veja que a formação dessas palavras também é feita pela apresentação de sufixos. Ó, Paraná, sufixo ense. Paraná, sufixo ista. Curitiba, sufixo ano. Pernambuco, ano. Recife, ense. Piauí, ense ou eiro. E Teresina, o ense também. Então a formação dos substantivos vai ser muito parecida, a formação dos adjetivos vai ser muito parecida com a formação dos substantivos. Veja que as mesmas divisões que a gente tem tanto para o substantivo também se aplicam aos adjetivos, porque eles são duas classes gramaticais muito próximas uma da outra. Eles justamente vão ter, bem dizer, as mesmas características, certo? Então vamos lá. Em qual dos casos o primeiro elemento do adjetivo composto não corresponde a um substantivo entre parênteses? Então vamos lá, sobre adjetivos pátrios. Pausa aí e tenta resolver esse exercício. Beleza? Então vamos lá. Indo-europeu, Índia. Ítalo-brasileiro, Itália. Luso-brasileiro, Portugal. Sino-árabe, Sião. E anglo-americano, Inglaterra. Qual que você marcou aí? Então, ó, o que não bate, gente, é o sino-árabe. Porque sino é quem nasce na China. Não tem nada a ver com Sião. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com a palavra ser parecida. Né, o falso cognato que a gente usa, né, porque a palavra é uma coisa, a gente acha que ela é aquilo. Às vezes ela tem outro significado. Tranquilão? Gente, lembre-se, o adjetivo ele pode ser mudado. Então, só para a gente ver um exemplo aqui, ó, para ficar bem claro. Outras classes gramaticais podem ser uma característica. Então, vamos lá. Vou pegar uma frase aqui. Seus olhos verdes são lindos, certo? Então, vamos lá. Seus olhos verdes são lindos, certo? Então, ó, seus olhos é substantivo e verdes vai fazer papel de adjetivo. Então, verdes está caracterizando o olhos. Agora, quando eu coloco o artigo antes, ó, vou falar o verde dos seus olhos. Vejam, a gente já aprendeu que o artigo, né, ele classifica o substantivo. Então, ó, verde, ele é originalmente uma cor. Se ele é uma cor, ele é um adjetivo. Como eu tenho o O aqui, esse verde passa a ser um substantivo. Porque daí, ó, o verde dos seus, dos seus olhos. Aí eu estou falando da cor verde. Muito importante a gente ter isso em mente para a gente conseguir lembrar. O adjetivo, ele é o adjetivo
quando ele está classificando o meu substantivo. Agora, se eu tiver um artigo antes dele, eu transformei ele em um substantivo. Beleza? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.